Temos uma entidade reguladora. Vai haver... E nesta matéria de recursos de Estado... Mas administradores têm que ser, na verdade, isentos. Ali na Cabo Verde não tem respeito com o seguinte: o povo fica a falar. Por isso que é importante que autoridades cumpram seu Com papel. essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à Nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, economia, sociedade, educação, cultura, desporto e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço à Nação, um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os rádio-ouvintes. Vamos dar início a mais uma edição do programa Debate à Nação. Hoje vamos refletir sobre o estado dos produtos importados e consumidos aqui em Cabo Verde. No fundo, os enlatados, os engarrafados, encaixotados, plastificados, etc. Sem esquecer, naturalmente, o estado de alguns produtos nacionais que também fogem a exigências legais, designadamente os prazos de validade, as garantias de qualidade e o local próprio para a sua preparação. A preocupação aqui é ver até que ponto os cidadãos, os cuidados com a nossa saúde pública estão na agenda dos importadores e vendedores, mas também e sobretudo das entidades que fiscalizam e validam o consumo ou não desses mesmos produtos, muitos dos quais de qualidade manifestamente duvidosa. Há queixas da sociedade civil relativamente aos prazos curtos e com frágeis garantias de qualidade. É claro que tudo isso tem reflexos não só na nossa saúde pública, como nos nossos bolsos, quanto mais não seja porque somos forçados muitas vezes a comprar o mesmo produto que rapidamente esvai-se no tempo, degradando-se. Convidamos para este debate três guardiões da nossa saúde pública. Paulo Monteiro, inspetor-geral da Inspeção-Geral das Atividades Económicas. Cumprimento, Paulo, bom dia. Bom dia. E agradeço muito a tua presença neste debate. Nelson Faria, membro da direção da ADECO. Cumprimento, Nelson, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Nelson Faria, que participa a partir de São Vicente. Jennifer Ramos, biomédica e docente universitária. Bom dia, Jennifer Ramos. Bom dia. E agradecemos imensamente a sua presença aqui neste debate. Eu que agradeço. Este debate tem a duração de 2 horas. Você lá em casa já sabe, pode participar. Sintonize-nos em FM 89.9 e 94.4 na praia, 99.6, 94.4 em Santiago Norte, Santiago Sul, Maio e Fogo, 96.7 em São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. Nas redes sociais, através do Facebook, Rádio Alfa-CV, Rádio Alfa-CV, mas também através do online www.radioalfacv.com, www.radioalfacv.com. Poderá ainda ligar e participar através dos seguintes contactos: 970 95 95, 970 95 95, mas também 930 30 05, 930 30 05. Vamos ao debate. Começo por si, Nelson Faria. A ADECO tem sido claramente a entidade mais próxima do consumidor, o seu interlocutor mais direto. E Paulo Monteiro, a IGAE é mais um intermediário, não é, entre o consumidor e as empresas. E justamente por isso eu já volto até si. Diga-me antes, Nelson, como é que o contacto com o consumidor se dá e se tem dado no quadro das vossas atribuições gerais junto aos consumidores. Bom, mais uma vez, muito bom dia. Agradecemos o convite porque é sempre uma oportunidade para falarmos sobre os consumidores, porque todos nós somos consumidores. Do nascer ao anoitecer, do amanhecer ao anoitecer, do nascer ao morrer, somos todos consumidores. Portanto, o consumo faz parte da nossa vida cotidiana e faz parte do nosso ciclo de vida. E necessariamente queremos lutar pelo melhor consumo. A ADECO é uma associação de consumidores, neste momento com cerca de 4.000 sócios, e tem desenvolvido um papel essencialmente de informação, de mediação e de intermediação das reivindicações dos consumidores. Nós pautamos pela pedagogia,
pela proximidade e comunicação direta com os consumidores, pela informação desses consumidores, de modo a que reconheçam os seus direitos e deveres e possam consumir os bens e serviços que fazem da melhor forma possível. Da mesma forma, nós temos uma área jurídica que faz a mediação de situações que englobam reclamações e reivindicações por parte dos nossos associados. Nelson Faria, 4 mil sócios, enfim, me parece relativamente pouco no contexto de Cabo Verde e das ilhas também. Naturalmente. Nós pretendemos chegar aos 500 mil habitantes cabo-verdianos, porque nós todos somos consumidores, não é? Mas diria que, sim, ainda é um número manifestamente insuficiente para o que pretendemos. Até mesmo a nossa representação, queremos alargá-la e ter representação em todas as ilhas. Mas 4 mil sócios nos permitem já ter uma voz que nos possibilite ser a única associação de defesa de consumidores a nível nacional existente no país, com projeção também e parcerias internacionais, nomeadamente com a Consumar e com a Consumers. Portanto, nós estamos nesta luta pela defesa dos direitos dos consumidores, que é a nossa causa-mor enquanto associação. Diga-me, antes de passar ao Paulo Monteiro, que é o inspetor-geral das inspeções, inspetor-geral das atividades económicas aqui em Cabo Verde, diga-me antes se os cidadãos estão seguros daquilo que consomem. Onde é que a DECO entra nessa verificação de qualidade? Nós gostaríamos até de alargar a associação para fazer, conforme outras associações de consumidores, nomeadamente até a DECO Proteste, poder fazer análise e testes de alguns produtos para depois apresentarmos com cientificidade necessária as reivindicações que recaem sobre esses produtos consumidos. Mas diria que, a nível geral, nós temos disponibilidades de consumo e nem sempre da melhor qualidade, como têm sido as reivindicações. Muitas delas informais, mas já tendemos para alguma reclamação formal, onde registramos, de facto, que há alguns bens de consumo que carecem de testes de averiguação prévia, se tem ou não essa qualidade, porque depois, na prática, alguns, nem todos, naturalmente, não satisfazem as expectativas dos consumidores, denotando alguma falta de qualidade percebida pelo consumidor. Muito bem, deixa-me ouvir o Paulo Monteiro. Paulo Monteiro, há aqui um campo bom de parceria. Quais são as atribuições da IGAI e onde é que as vossas atividades individuais se cruzam? Bom, a IGAI é um órgão da Polícia Criminal, não é? Com responsabilidade de promover ações preventivas e repressivas, não é? Na matéria de infrações antieconómicas, não é? E contra a saúde pública, não é? E temos uma missão alargada, não é? Em todas essas áreas, não é? Alimentar, não é? E fazer avaliação dos riscos de cadeia alimentar, não é? E velando pelo cumprimento, não é? Das leis, regulamentos, instruções com base nisso que nós trabalhamos, não é? Muito bem. Qual é, portanto, a área onde, por exemplo, a DECO poderia funcionar como uma importante parceria para o IGAI? Nós temos recebido várias notas da DECO, não é? Através de troca de e-mails, não é? Sobre as reclamações, denúncias que às vezes os consumidores levam à DECO, não é? Essencialmente em São Vicente, reportam-nos algumas situações de reclamações, nós fazemos esse tratamento e no devido tempo nós tentamos resolver esses problemas. Não é? São questões que ultrapassam a IGAI, outros que nem chegam a ser uma atribuição da IGAI, mas dentro da nossa gestão, do nosso trabalho, da nossa inspeção, nós tentamos dar respostas. Não é? Muito bem. Jennifer Ramos, é importante termos instituições fortes para cuidar, portanto, da nossa saúde pública neste quadro? Sim, é muito importante termos instituições fortes. Aí em Cabo Verde nós temos o controle institucional dos alimentos, que é feito pela Direção-Geral da Qualidade, Higiene e Segurança Alimentar, sobre a categoria do Ministério de Saúde e de Segurança Social. Também temos outras entidades que fazem a supervisão e também garantem a qualidade, que é a Agência de Regulação e Supervisão de Produtos Farmacêuticos e Alimentares, e também temos a ERIS, que é uma entidade reguladora independente, que faz também essa parte do setor alimentar. Só que nós temos ainda um problema que são
as atividades informais que nós temos em Cabo Verde e que ainda nós não temos um controle total sobre isso. Já vamos a esta parte. Nelson Faria, diga-me antes o que é isso de garantia dada aos produtos ou serviços. Eu vi a tua entrevista no jornal A Nação, de resto muito rica, muito cheia de informações. A comunidade social gostaria de saber o que é isso de garantia que os produtos têm que ter para também ela se acautelar relativamente à sua saúde pública. Bom, a garantia sobre o consumo advém da lei, a lei número 88/5 Romano de 1998. Nessa lei estão estipulados os direitos dos consumidores e um desses direitos é exatamente a questão da garantia dos produtos não imóveis, dos bens móveis. E diz a lei, nos seus artigos número 1, 2 e 3, artigo 8º, que todo consumidor tem um prazo de garantia mínima de 1 ano sobre esses bens móveis, se não há um acordo com outro prazo entre o consumidor e o fornecedor desse bem móvel. Portanto, esse direito pode ser reivindicado por qualquer consumidor. E já que falavam na questão institucional, eu concordo. Temos boas instituições, o quadro institucional é bom para a defesa do consumidor, o quadro legal existe, mas falta, para mim, o essencial, o cumprimento desse quadro legal e a articulação dessas instituições. Também uma outra vertente, que é o apetrechamento de condições dessas instituições para fazerem valer a sua atuação. Agora, da questão precisa de garantia, é um direito que advém da lei e diz a lei que qualquer bem móvel tem um prazo de garantia mínimo de 1 ano se o consumidor e o fornecedor desse bem não acordarem um outro prazo diferente. E pelo trabalho que a DECO vem fazendo a nível nacional, tem constatado que esse prazo de garantia tem sido cumprido? Digamos que parcialmente, porque nós atendemos as reclamações que são formalizadas, mas temos um conjunto de informações, de reclamações não formalizadas, e o que deparamos é que em muitas situações, e sobretudo as reclamações, de facto, particularmente das lojas chinesas, a nível do prazo de garantia que lhes é atribuído de bens móveis, inferiores ao que é estipulado pela lei. E nós dizemos o seguinte: se alguns bens móveis carecem de prazos de garantia inferiores, deve a lei ser atualizada. Aliás, temos batalhado também para ver se a lei de consumidores, a lei de defesa do consumidor, já leva quase 26 anos, é atualizada. 26 anos. Não é pouca coisa. E carece dessa atualização. Nós temos batalhado nesse sentido porque nós entendemos que é preciso também sim clarificar quais bens móveis e em que moldes podem ser definidos os prazos de garantia. Porque alguns casos sim justificam pelo menos 1 ano, outros se calhar não, outros se calhar mais. Daí que há necessidade de rever essa legislação. Nelson, para onde é que vocês encaminham essas queixas que vocês vão recebendo? Nós a DECO, já disse, o nosso papel é essencialmente de pedagogia, de informação, de mediação e não temos papel de sancionatório, de fiscalização, não é o nosso... Mas podem encaminhar as queixas para o IGAI, que é a entidade fiscalizadora? Não, a IGAI é uma parceira da DECO e nós vemos a IGAI como uma excelente parceira porque as atribuições da IGAI complementam e dão sequência às reclamações que nós temos. O que nós verificamos, às vezes, como disse o Inspetor-Geral, é que acabamos por encaminhar, não só para a IGAI, também para as agências reguladoras, um conjunto de reclamações, nem sempre todas elas atendidas, por falta de meios, por não ser atribuição ou por não se enquadrar efetivamente na atuação dessas instituições. Mas o que nos tem faltado muitas vezes é a capacidade de resposta efetiva a essas reclamações. Nós temos um conjunto de propostas para ver se também essas reclamações são tratadas de forma diferente. Quer a nível do livro de reclamações, que também vê e esperamos que seja atualizado dentro em breve o livro de reclamações digital, quer também relativamente a capacitação, não diria, mas a apetrechamento dessas instituições para fiscalizarem e atuarem no terreno. Muito bem. Paulo, há uma crítica implícita relativamente ao IGAI. Qual é o desfecho que essas queixas, não só as que circunstancialmente a DECO vai encaminhando para o IGAI, como também as queixas que o IGAI vai recebendo do consumidor? Obviamente que todas as reclamações são tidas em devida conta e consideração. E, essencialmente, nós damos resposta ao reclamante, ao denunciante, na maioria das vezes.
porque temos que dar o denunciante, o reclamante, qual foi o ponto da situação e como é que resolvemos esse problema ou não. Porque há questões jurídicas, não é? Que ultrapassam às vezes a IGAI, não é? E às vezes nós acabamos por assumir uma missão que não é da nossa competência, mas que às vezes nós fazemos essa intermediação como a DECO faz. Porque nós somos uma autoridade policial, os operadores têm um certo respeito pela IGAI e às vezes nós servimos de base para resolver alguns problemas. Porque a maioria esmagadora das reclamações que nós temos tido, não é? São questões que ultrapassam juridicamente a IGAI. Que tipo de questões? Não, há um exemplo que a DECO já pôs, a questão de um exemplo um consumidor foi comprar um produto, depois foi para casa e viu que esse produto não é o que ele tinha comprado, ou então que passando uns dias o produto avariou-se ou estragou-se, depois fazem essa reclamação. Depois mandam para a IGAI. É uma questão jurídica que a IGAI não pode. Porque está fora da vossa competência. Porque é da competência dos tribunais. Mas vocês podem encaminhar essas queixas para os tribunais? Nós não podemos encaminhar. Quem tem que encaminhar é o consumidor. Isso que é o problema. Porque não é nossa competência. Nós podemos fazer essa intermediação. Mas os consumidores sabem disso? Vocês fizeram essa campanha de esclarecimento? Obviamente que sim, porque para todos os efeitos as pessoas têm a ideia de que essas questões são resolvidas pela IGAI. É isso que é o problema, porque as pessoas veem na IGAI como uma salvação. E isso é bom para nós. E nós tentamos fazer de tudo para o consumidor não ter a percepção que nós estamos empurrados da porta. Nós todos os dias nós temos sede de reclamações em todas as áreas que não diz respeito à IGAI. Mas, obviamente, nós fazemos de tudo para dar um conforto, pelo menos porque nada fica sem respostas. Porque o grande problema que nós temos aqui em Cabo Verde é a falta de respostas, não é? E às vezes nós temos situações que eu, especialmente como um inspetor-geral, fico numa situação de tenho que explicar que não é nossa competência. Mas pelo menos vamos fazer alguma coisa. Às vezes nós fazemos mesmo a intermediação entre outras entidades para tentar resolver o problema, porque às vezes o consumidor não consegue chegar a uma entidade. É facilmente falar com o inspetor-geral da IGAI, é fácil ter acesso à IGAI. Ou seja, e às vezes nós temos o problema... Vocês estão a ir para além daquilo que é a vossa competência. Exatamente, porque há uma barreira, creio eu, das outras entidades em chegar lá. Então as pessoas acabam por ter acesso mais fácil ao inspetor-geral, à IGAI. E então acumula-se a pressão em cima da IGAI. Deixa-me ver, Jennifer Ramos. Temos aqui um problema de saúde pública à espreita. Há alguma correlação entre alguns desses produtos perecíveis que nós encontramos nas montras sem a tal garantia de qualidade, com certas doenças contemporâneas, por exemplo? Sim, claro. Quando nós temos um produto, como o senhor estava a dizer agora, que não tem a garantia, né, ou está fora do prazo de validade, porque muitas vezes vamos às lojas e compramos um alimento que é perecível, e está com um prazo de validade mínimo, às vezes de 2 dias, ou também que chega em casa já o prazo de validade já passa. Então a pessoa nem sempre consome. Aqui entra também a literacia, ou seja, ver o rótulo, né? Ler o que está no direito do consumidor e no dever também do consumidor. Só que isso pode levar, porque o consumo desregrado pode levar a consequências a longo e a curto prazo. Claro. E Paulo, diga uma coisa antes de voltar para Jennifer Ramos. Enfim, não há aqui uma necessidade de fiscalização desse prazo. O Nelson falava há bocadinho num prazo mínimo de 1 ano. Quando os produtos se aproximam do fim do prazo de validade, não há necessidade de uma intervenção no sentido de retirar desses produtos do mercado, sobretudo também tendo em conta isso que a Jennifer Ramos já disse, não é? Nem sempre a literacia está junto ao consumidor. Obviamente que é uma missão nossa. O grande problema que nós temos na IGAI é a comunicação para fora. Porque nós fizemos no ano passado 1000 inspeções, essencialmente na área alimentar. E até junto com a Polícia Nacional em os outros conselhos. Que nós formamos a Polícia Nacional nas intervenções que nós fazemos nos outros conselhos com a Polícia Nacional. E uma das incumbências que nós demos à Polícia Nacional, onde não há IGAI,
é ter atenção aos produtos fora, porque nós temos problemas gravíssimos nos outros concelhos, fora de Santiago, fora da praia, com produtos fora de prazo. Que as pessoas vão consumindo. Só que é assim, eu como consumidor, a primeira coisa que eu tenho que verificar, o que é que eu vou comprar? Ver o prazo. Porque às vezes as pessoas, a tendência de, não vamos ver o prazo, se passar o prazo, então vou para a IGAI. Só que a IGAI não tem a competência de rever o dinheiro, mas sim o operador. Então é muito mais fácil. O que a doutora Jennifer estava a dizer, que é preciso ter atenção. O que é que vai comprar? Porque o dinheiro é meu, não é da IGAI, é meu, não é? Então o consumidor tem que ter muita atenção. Aí sim, com a reclamação, porque fora de prazo, aí é uma nossa responsabilidade fazer a fiscalização. E nós temos no nosso plano de atividade, não é? E nós nunca vamos anunciar quando é que vamos. Porque nós temos esse. Diariamente nós temos esse. E nós vamos fazer essa fiscalização. O que nós não fazemos é a publicidade da inspeção. Porque nós fizemos ano passado 1000 inspeções. E nós estamos no terreno, não é? Às vezes as pessoas nem sabem. Porque senão também fica fastidioso todos os dias a comunicar que nós estamos a fazer inspeções. E há situações que de facto nós devemos comunicar. Mas é o nosso dia a dia fiscalizar em todas as áreas, essencialmente essa área, porque nós temos muitas reclamações. Todos os dias sou abordado por pessoas, amigas, que às vezes me dizem, olha, sou inspetor-geral, numa loja tal, há produtos que estão... Há uma outra situação que os operadores económicos têm que ter atenção. Essencialmente os operadores fora dos centros urbanos. O que é que um grande importador tem um estoque enorme de um alimento, daqui 2 meses vai passar o prazo, o que é que ele faz? Baixa o preço. O que é que esse pequeno operador económico nos outros concelhos compra em grande quantidade? Só que a procura é menos que a oferta. Ficam com batata quente na mão. Fica com estoque lá grande e querem se desfazer desse estoque. E não conseguem. Vão vendendo. Aí vem a IGAI. Aí sim é uma infração grave, com coima elevada. Deixa-me perguntar a Jennifer Ramos que estragos na nossa saúde pública esses alimentos podem fazer. Me parece que também é a sua área de estudo. Sim, como eu disse, pode ter consequências a curto e a longo prazo, não é? Dependendo da segurança e a qualidade alimentar. Que a curto prazo nós podemos ter toxicões e infecções, né? Que é um problema de saúde pública. E também a longo prazo, diversos compostos que estão presentes nesses alimentos podem não estar controlados. Já trazem componentes químicas justamente para aguentar ao longo do prazo de validade. Pois é. O problema é que nós temos, o consumidor aqui tem que ver se porque há 2 tipos de consumo, né? Que é consumir de preferência antes de ou consumir até, né? Consumir até refere-se à segurança alimentar e antes de preferência à qualidade. Ou seja, que nós podemos consumir esse alimento, né? Só que a qualidade não é boa. Já consumir até quer dizer que nós temos que consumir até o prazo. Fora do prazo não podemos consumir. Porque já começamos a correr risco. Correr risco de ter infecções. É por isso que está a defender que é fundamental, portanto, essa questão da literacia do cidadão relativamente... para melhor saber lidar com esses produtos. Ou seja, o consumidor tem que fazer o uso da sua literacia. Hoje há muitas doenças, enfim, são doenças aparentemente estranhas, que até um passado recente nós enfim, pelo menos não estavam tão presentes, como o câncer, por exemplo, que vem ceifando muitas vidas. Há alguma correlação com alguma alimentação que nós vamos consumindo, com a questão dos prazos, etc? Sim, há muita correlação. Também o uso de produtos químicos, pesticidas, tudo isso nós temos que ver e controlar essa importância que vem de fora, ou seja, importar e controlar a importação é algo que nós podemos preservar a saúde pública aqui em Cabo Verde. Muito bem. Nelson, o vosso papel parece muito redutor, não é? É simples pedagogia, enfim, sobretudo tendo em conta o vosso objetivo, de resto refletido na vossa sigla, que é a ação de defesa do consumidor. Como é que vocês conseguem defender com a simples informação? Não está na altura de alargarem o hábito da vossa atuação?
A informação é poder, atenção, e nós voltamos por isso. E disseram bem os colegas que nós não promovemos apenas, nas nossas campanhas de comunicação, não promovemos apenas a questão dos direitos. Falamos também da questão dos deveres, e isto está plasmado no nosso site e nas outras campanhas comunicacionais que temos vindo a fazer. Quer de informar, o consumidor deve informar-se, de agir quando há situações anómalas e que lesam o consumidor. Deve o consumidor reclamar, deve o consumidor ter consciência crítica, deve o consumidor também pautar pelo bom uso, pelo respeito e assunção dos compromissos, de colaboração e de solidariedade com instituições onde consome. Portanto, há um conjunto de deveres associado ao consumidor. Da DECO, nós, além da parte informativa, nós também temos uma área de apoio jurídico. E essa parte de apoio jurídico consiste essencialmente no encaminhamento e na mediação das reclamações, mas também em casos que se justificarem em solicitar a atuação das instâncias próprias sobre situações de conflito de consumo. Obviamente, nós tentamos servir primeiramente de mediador de situações de conflito, fazemos esse papel, mas em situações extremas nós encaminhamos também podemos encaminhar para os tribunais. Portanto, agora, a DECO, o que é que a DECO pretende? E a nossa intenção, como disse há bocado, alargar as nossas capacidades e potencialidades, não resumindo nessa parte informativa do consumidor, nessa parte de apoio jurídico, mas também ter um espaço tipo laboratório de análise e de averiguação de situações que podem não ser legalmente aceites e ter essa capacidade científica de contestação de situações que lesam o consumidor. Mas a DEC também neste momento tem uma outra vertente, que é acompanhar o cenário de consumo nacional relativamente aos preços. Recentemente, não tão recentemente, já vai para mais de um ano, nós lançamos o Índice de Consumo Essencial, que é um indicador que nós utilizamos para acompanhar um cabaz de compras e as necessidades essenciais dos consumidores, e tem sido uma métrica nossa muito útil na avaliação dos impactos da inflação, no aumento dos preços, e que é, para nós, um grande instrumento se quer as autoridades, quer os empregadores quiserem ter em conta os valores. A que conclusão vocês têm chegado, Nelson? Nós temos chegado que os salários praticados em Cabo Verde estão muito abaixo do mínimo essencial de consumo. E esta é uma realidade, porque nós acabamos por ter pessoas, ou cidadãos, incapazes de consumir sequer o essencial. E muitas vezes isso tende para consumir de má qualidade. A má qualidade ou o mau consumo também muitas vezes advém da incapacidade de consumo. Nós verificamos isso através do nosso índice de consumo essencial. Porque o salário mínimo está muito desfasado do que é a necessidade mínima de consumo do indivíduo. Portanto, o consumidor. O que me está aqui a dizer, o que o Nelson está aqui a dizer, doutora Jennifer, é que, enfim, a nossa saúde pública está também correlacionada com a baixa qualidade que nós vamos consumindo em resultado do nosso fraco poder de compra. Pois é. Como contornar isso? Nem toda a gente vai ter poder de compra. Pois, nós podemos apostar nos produtos que são nacionais, mas há que fazer um controle aqui dos produtos nacionais em Cabo Verde. Porque, que produtos seriam esses? Os produtos agrícolas, mas também fazer o controle tanto da aplicação de pesticidas, né, como também fazer o controle na colheita, após a colheita desses produtos, porque nós temos muitas atividades informais que realmente não têm um controle nem garantem a qualidade de alimentar. Muito bem. Nelson, Paulo, eu já vou ter si. Nelson, eu vejo que há uma ambição interessante da DECO no sentido de proteger os consumidores, mas enfim, para uma instituição que praticamente não tem recursos, não tem fins lucrativos também, com que recursos vocês pensam fazer isso? Enfim, com 4 mil sócios fica ainda mais difícil. Acho que é importante... São sócios pagantes, não é? Sim, sim. 100 escudos mensais é o mínimo que se aceita dos sócios. Portanto, é o que nós pedimos para quem se quer associar a DEX. Apenas 100 escudos mensais. Mas dizia, o nosso número de sócios é a base do nosso financiamento e temos feito muito com pouco. Muitíssimo com pouco a nível de campanhas de informação, de pedagogia, de participação em programas, de informação e de proximidade com o consumidor, da mediação, temos feito muitíssimo com pouco. E isso também decorre do incumprimento da própria lei do consumidor. Como disse há bocado, não é o quadro legal que temos, é o cumprimento desse quadro legal. E posso dizer que do quadro legal existente,
temos fontes de financiamento previstas nesse quadro legal que não cumprem o seu termo, nomeadamente os municípios. O sonho da DEC era estar representado em todos os municípios do país. Neste momento está em São Vicente, na Praia e no Sal, com deficiências. Nós assumimos isso. Mas nós queremos estar em todos os municípios com representação para poder atuar em prol de defesas do consumidor. Por que essa resistência, Nelson? O que é que essas entidades vão dizendo? Esses municípios? Simplesmente negligenciam a nossa abordagem, simplesmente negligenciam a lei e não há quem os faça cumprir a lei. Porque a lei existe e diz que os municípios têm de financiar associações de defesa do consumidor de âmbito nacional, como é o caso da DEC, e não o fazem. O próprio governo financia, sim, parcialmente a DEC, mas é com participação meramente simbólica, não atende as pretensões e as necessidades da DEC e o papel que a DEC tem desempenhado. Não tem feito isso. Nós também temos apelado ao governo o aumento desse valor. Inclusive, em tempos, quando o partido no governo esteve na oposição, propuseram esse valor para 5 mil contos, mas desde que estão no governo nunca aumentou dos 1.000 contos que estão instituídos desde 2007. Portanto, nós mantemos essa, digamos, insuficiência financeira muito adveniente do incumprimento da lei existente. A lei carece de atualização, mas a lei carece essencialmente de ser cumprida. O que eu devo fazer? Esse cumprimento possibilitaria-nos andar os caminhos que pretendemos. Como é que eu posso, enquanto cidadão comum, ser sócio? O senhor inspetor-geral da IGA já disse que é sócio. Basta preencher o nosso formulário, contratualizar com o banco o desconto mensal de pelo menos 100 escudos e fica sócio da DEC, com todos os direitos incluídos de informação, de newsletter, de comunicação direta e também de poder se defender a partir da DEC em situações de conflito com o consumo. Muito bem. E Paulo Monteiro, o IGAI, enfim, é uma instituição do Estado, não é? Me parece que podia fazer muito mais. Muito mais, mas pronto. Onde é que está a vossa dificuldade de... Não, a nossa dificuldade é o recrutamento de mais inspetores, não é? Porque nunca... Mas tinham 7, já evoluíram para 8, como disse o Gato. 10, estamos na fase final de recrutamento de mais 8, não é? Isso já é bom. Alarga-se a nossa área de intervenção, não é? A pressão é menor, mas numa quantidade maior, não é? Aí podemos alargar muitas áreas de intervenção, porque nós temos uma nova orgânica a ser aprovada brevemente, daqui um mês e meio, não é? Vamos ficar com mais responsabilidades na área de turismo, ambiente, segurança alimentar e os demais que nós temos atualmente, não é? Alimentar, prestação de serviço, não é? Isso quer dizer que não vamos alargar ainda mais as nossas atribuições. Mas com mais 8, acredito que com uma boa estratégia inspectiva, porque às vezes com muito podemos fazer pouco, não é? Mas com pouco podemos fazer muito, depende da estratégia montada e do alcance dos alvos. E nós temos esse trabalho preparado, não é? Então, neste momento, nós podemos brevemente alargar a nossa intervenção, não é? Em várias áreas, estar mais próximo dos concelhos e ilhas mais afastadas de São Vicente, Santiago, nesse caso, praia, não é? E dar vazão, porque a proteção dos consumidores, não é? A saúde pública dos consumidores. Portanto, estavam em 7, passaram para 15? 10, agora provavelmente vamos ficar com 18. E qual tem sido, neste momento, a distribuição nacional Temos 3 da vossa atividade expeditiva? 3 em São Vicente, 1 em Santo Antão e o restante aqui na praia, não é? E as restantes ilhas são descobertas, portanto? Com a entrada de mais 8, vamos reforçar a praia São Vicente, Santo Antão e Sado. Muito bem. Jennifer Ramos, muitas vezes, para além dessa atividade de inspeção que se faz, esse esclarecimento que a DEC vai dando, sempre nós encontramos por aí produtos fora do prazo a serem consumidos pelo cidadão comum. E muitas vezes esses produtos são jogados ao lixo. O Paulo já me vai dizer qual é o destino que é dado a esses produtos quando são apanhados. Qual é o perigo que o cidadão comum corre aqui? Como ajudá-lo a esquivar-se desse acesso fácil, muitas vezes, a esses produtos que, não sendo destruídos, enfim, ficam por aí ao ar livre? Muito bem. Temos essa problemática, né, de consumir produtos fora de validade. Às vezes, por ter pessoas leigas no assunto, que não sabem também
sobre a sua segurança alimentar. Nós podemos ter uma intoxicação alimentar, que muitas vezes são produtos que liberam toxinas, né? Ou seja, nós temos agentes infecciosos, e nestes agentes infecciosos nós temos as toxinas que são liberadas, e nós vamos ter essa intoxicação alimentar. E nós podemos ter também uma infecção alimentar, que já é os micro-organismos, né? O próprio micro-organismo é que vai provocar multiplicar-se dentro Este aqui vive no nosso organismo? Do organismo. Não, pode ser consumido por má qualidade de produtos ou também com produtos que já estão contaminados, né? Então nós podemos ter essa infecção alimentar. E entre várias também pode ser aqui o saneamento básico, né? Que pode, e as pessoas que não têm a possibilidade de comprar, né? Muito bem. Enquanto professor, enquanto docente universitário, qual é o espaço de pedagogia que essas questões têm dentro das universidades? Muito bem. Na Universidade Jean Piaget e nas outras universidades, como também na Universidade de Cabo Verde, nós temos cursos que são voltados para a saúde pública. Por exemplo, na Universidade de Jean Piaget, nós temos um curso que é Análises Clínicas e Saúde Pública. Então, nós temos também um mestrado que é voltado para essa área. E todo aí é tratado todo o que é os parâmetros que são para garantir a qualidade e saúde pública das pessoas em Cabo Verde. E não só. Dizia-me que você tem um grupo de pesquisa relativamente a esta matéria. No fundo, o que vocês querem descobrir? Nós queremos para fazer o controle, né, do que os produtos que são importados, que às vezes nós não sabemos a sua procedência. Então aqui o grupo de pesquisa é voltado para essa área, para fazer o controle. Porque muitas vezes nós temos produtos que são consumidos, nós não sabemos a procedência, só ouvir dizer que veio de tal país e os consumidores consomem, não é? Ou também mesmo aqui nós temos atividades informais, como a produção de queijo também, que não tem um controle. E aqui é que nós queremos... Estes são os produtos nacionais? Sim, são os produtos nacionais que são aqui fabricados e que não têm uma rotulagem correta, né? Ou seja, não dão a identificação no rótulo da sua procedência, quando é que foi fabricado, como é que nós devemos consumir, até que prazo nós devemos consumir. Então aqui tudo isso pode levar a um problema grave de saúde pública. Qual é a composição desse seu grupo de trabalho de pesquisa? Quem são esses pesquisadores? Nós temos um doutor, né, que é um estudante de doutoramento, que agora também faz parte da direção de Tecnicil, né, e que também pode aqui dar um contributo. Nós temos também outros doutores que já estão na área, que são de engenharia alimentar e também de saúde pública. Portanto, é um grupo multidisciplinar. Multidisciplinar. Muito bem. Paulo, diga-me, circunstancialmente nós vemos na televisão, já disse que a vossa missão não é estar a publicitar a vossa atividade, quando não seja, porque, enfim, vocês fazem isso todos os dias. Mas o que eu quero perguntar é qual é o destino que é dado a esses produtos que vocês vão, no quadro da vossa atividade inspectiva, fiscalizadora, etc., vocês vão apreendendo. Obviamente que a questão das apreensões nós comunicamos, porque o operador deve ver e verificar que o produto que nós apreendemos foi destruído. Por causa da questão da saúde pública também. Há produtos que não é consumível, não é? Mas há produtos que são consumíveis, alimentos que nós fazemos destruição. Vai sempre um inspetor com a Polícia Nacional, com a polícia que nós temos também residente na IGAI, fazer essa destruição. E vem um relatório para mim, como inspetor-geral, para a diretora também, sobre a destruição, para ter certeza de facto esse produto foi destruído e não é consumível por uma pessoa. Porque nós temos esse problema aqui, na praia é mais fácil de constatar, não é? Então, temos que destruir esse produto. Por uma questão de transparência e para o operador saber que, de facto, esse produto que nós aprendemos foi dado outro destino, que é a destruição. Isso nós fazemos essa publicidade na nossa página no Facebook, como nós fazemos com a aguardente, nós fazemos com todos os produtos. Nós temos máquinas de jogos que estamos num processo junto com a Direção Nacional do Ambiente,
há instrumentos que são lesivos para a saúde pública, para o ambiente, não é? Estamos a tratar esse assunto. Então, tudo é publicidade na parte de instrução, porque senão não pode. Um exemplo, nós temos vários produtos apreendidos nas esquadras da polícia. Eu mando um comunicado, um despacho para o comando regional, fazem a destruição, mandam as fotografias, onde há o inspetor, ele vai assistir e faz o relatório. Onde não há, os graduados fazem a destruição, fazem fotografia e nos mandam um relatório completo dessa destruição. Aí sim, porque o destino é destruição. Essencialmente os produtos fora da praça. Alimentares, nós destruímos rapidamente, porque é um estoque enorme, então às vezes nós preparamos, porque tem todo um processo, porque senão vai para o tribunal. O operador vai para o tribunal e diz que nós apreendemos, nós não fazemos esta destruição. Não tem como provar que na verdade foi destruído. Todos os procedimentos legais nós procedemos. Doutora Jennifer Ramos, esses produtos, enfim, que são muitas vezes, não poderiam perfeitamente serem aproveitados para a alimentação do gado, ou há o risco lá também de contaminação desses alimentos? Porque às vezes nós temos produtos químicos, então eu estava a falar que nós temos consequências a longo prazo, mesmo que o produto já tenha passado de prazo, nós não podemos consumir. E os animais não podem ter? Também não, porque nós também consumimos os animais. E se há produtos químicos aí que já fazem, que alegam uma infração à saúde pública, nós não podemos consumir nem dar aos animais. Muito bem. E justamente porque, enfim, aquilo fica lá acumulado no organismo animal e depois numa sessão de abate e consumo, aquilo transfere-se rapidamente para os humanos. Sim. Muito bem. E Paulo, há aqui um caso, esta é uma pergunta de um rádio ouvinte que me fala sobre, foi recentemente, né, o caso da intoxicação alimentar por salmonela, acho que foi em janeiro último. E gostaria de lhe perguntar como é que ficou o caso. O IGAI tomou algumas medidas aqui. Não estou a ver qual é. É um caso que se deu pelas festas do final do ano no restaurante. Sim, porque as pessoas, nós temos que fazer uma inspeção e averiguação com provas, porque em última instância todo esse processo vai para o tribunal. Pode pôr em causa a imagem do operador, não é? Ou da harmonização. Então nós temos que ter todas as garantias que nós... Um exemplo, aquela questão do fim do ano, intoxicação. 2 dias depois é que nós viemos a saber onde estão as provas. Já não haviam provas. Não é? Nós não podemos ir lá, no sítio onde houve aquela festa, para fazer o quê? Recolher as provas. Já não haviam as provas. Mas, desculpa, houve uma denúncia, não? Não, nós reportamos porque a denúncia para a IGAI tem que ser formal, não é? Porque, atenção, porque às vezes nós estamos na inspeção há muitos anos, nós sabemos como é que as coisas funcionam, não é? Porque há denúncias para desviar a atenção e há denúncias próprias, nós temos que analisar isso. O que é que isso significa? Não, é que às vezes há pessoas que podem estar a tentar descredibilizar um operador em detrimento do outro. Por isso que nós não vamos nessa cantiga de não, esse operador se fazer. Não, nós temos prova. Quem quiser fazer uma denúncia formal na IGAI, porque nós falamos com denúncia formal. Agora, a questão nós fomos informados, não é? Porque o fim do ano acho que foi uma sexta-feira, não é? Foi um fim de semana longo. Nós, na quarta-feira, que fomos informados, quer na comunicação social, não é? E quer por as pessoas que haviam intoxicação alimentar. Então, essa foi uma informação indireta? Sim. Ou foi mesmo fora? Não, foi quer dizer, uma conversa de rua. Olha, eu acho que também tive, mas não fui. Mas a IGAI não funciona assim. Porque nós temos que ter provas. Olha, esse alimento, porque nós ouvimos que houve, quer dizer, ninguém conseguiu, nem o próprio o doente, não é? Nem, porque ouvi várias pessoas que disseram que tiveram intoxicação alimentar. Eu acho que foi ovo, eu acho.
Mas as pessoas não foram ao hospital, não há Sim, relatórios há pessoas que- médicos? sim. Sim, há muitas Porque eram pessoas que, Sim. enfim, apresentaram E então- febre, cólicas, diarreia, Exatamente. vômito, É assim, etc. a IGAI, nós não fugimos à responsabilidade em essas questões, mas nós temos que trabalhar com provas, não é? Porque nós somos uma polícia criminal. Nós temos que funcionar com provas. Um exemplo, nós analisamos essa situação de, pá, então temos que ir lá. Quando nós analisamos, mas vamos agora recolher o quê? Informações das pessoas? Mas as pessoas, para o tribunal, não é prova. Prova é, olha, houve. Está aqui. É. Porque Carne mal cozida. nós ouvimos várias informações. Provavelmente os produtos foram confeccionados de manhã E consumiram à noite. à noite. Ouvi essa versão, uma versão. Ou então o transporte desses alimentos para o espaço não foi feito através de uma viatura com as condições para... adequadas. A contaminação pode se dar nesse percurso também. Agora imagina um inspetor a fazer esse trabalho, como vai agir? Não é? No diz que diz? Não. Porque depois, se de facto o exemplo houver a situação de uma infração ou várias infrações, dá um processo contradicional. O exemplo depois, com processo dá coima. E vai uma proposta de coima, exemplo, 400 contos, o operador vai impugnar com base em que nós chegamos que há infração. Então as pessoas, às vezes, empurram a responsabilidade da IGAI para fazer esse tipo de trabalho. Mas esse trabalho tem que ser com provas. Sem provas, não há volta a dar. Portanto, não se conseguiu avançar muito relativamente a este caso. Obviamente, porque ninguém, mesmo os que tiveram intoxicação alimentar, conseguiram provar, mesmo a si próprios, qual foi o alimento que intoxicou. Há pessoas que disseram que foi camarão, outros houve. Há um que disse até bacalhau. Eu disse, olha, então, imagina. Agora... Mas eram todas pessoas que estavam no mesmo espaço. Exatamente. O que sugere que, pessoas na verdade, a foram intoxicação se há deu lá. muitos amigos meus que foram, eu até perguntei para ter uma noção das coisas, eles disseram, eu não senti nada. Eu comi tudo, não senti nada. Quer dizer, é uma situação que depois a IGAI tem que resolver, mas temos que resolver com provas. Jennifer, há alguma forma de se transportar, correta, naturalmente, de se transportar os alimentos até ao local de confecção? Sim, sim. Ou seja, o controle da qualidade e segurança alimentar tem que começar primeiramente na fabricação da matéria-prima. Depois de como é coletado, também temos que fazer o controle. Depois do armazenamento, até chegar ao consumidor, é feito um controle. Há um E percurso depois grande. desse, o mesmo consumidor tem que fazer o seu próprio controle. As boas práticas de manipulação. Porque senão não consegue. Isso pode pôr em causa a segurança e a saúde pública. Mas há risco de consumo de um alimento que foi feito de manhã e ser consumido à noite? Sim, há risco. Isso acontece em Há muitos risco restaurantes? porque nós temos bactérias que proliferam a temperatura. Mas lá como é que o consumidor irá saber que aquilo foi confeccionado de manhã e que agora está Aí que entra também as boas práticas de manipulação, tanto do quem está a confeccionar o alimento. Portanto, temos aqui também necessidade de boas formar... práticas de higiene. Que, enfim, nem sempre é comum nos restaurantes que nós temos aqui na praia, mas esta aqui é uma responsabilidade do Paulo, Sim, no quadro essa é a nossa da sua atividade responsabilidade inspectiva de fazer um controle e uma fiscalização da higienização dos espaços onde são confeccionados os produtos, os alimentos. E nós temos feito isso. Só que às vezes, não é? É tantos espaços que às vezes nós temos que selecionar. E às vezes corre-se esse risco. Agora, de facto, o operador tem que ter a consciência, não é? De como vai fazer essa manipulação. Como vai fazer esse transporte desse alimento. Porque nós temos 30 e tal graus, não é? Transportar esse produto numa viatura sem as condições, não é? Obviamente. Vocês têm também aqui uma palavra a dizer relativamente à forma como a matéria-prima é transportada. Exatamente, porque às vezes nós fazemos a prevenção e repressão. Porque às vezes a inspeção facilita numa boa comunicação. Porque assim, eu digo ao operador, olha, tenta fazer assim, porque as normas, os procedimentos, assim, senão corres o risco de ser
ter um processo contradicional. Mas vocês têm controlado se a prática seguida é essa que a IGAI tem sugerido? Foge sempre. Não há perfeição. Não há nenhuma inspeção que consegue controlar tudo. Agora, só que os operadores têm que estar conscientes que, de fato, um belo dia ou um momento seguinte chega lá e gai. Aí sim ele tem que estar preocupação. Porque chegando lá, temos todos um mecanismo de tomar as providências e também um processo contravencional. Deixa-me ouvir o Nelson Faria. Em São Vicente, como é que estamos a nível do repasto e da restauração nos restaurantes? Vocês têm também recebido queixas a este nível, Paulo e Nelson? Sinceramente, a nível de restauração não temos grandes queixas. Entretanto, como disse bem o inspetor da IGAI, que há também aquela informalidade de alguma reclamação. E acho que também nesta vertente devemos continuar essa pedagogia do consumidor que, em situações em que se sentir lesado ou incomodado com o consumo, deve formalizar esta denúncia ou formalizar essa reclamação, porque é isto realmente que fundamenta e permite dar sequência a essa reclamação e esse tratamento. Mas folguem saber que a IGAI vai aumentar a sua capacidade inspectiva com mais inspectores e que há investigação científica a decorrer, porque realmente nós, no país importador, há necessidade da ciência ser aplicada a nível de averiguação do controle prévio dos produtos que nós temos acesso. Mas aqui em São Vicente, e mesmo a nível da DECA, a formalização das reclamações tem sido uma luta que nós temos tido nos últimos tempos e temos incentivado, porque entendemos que a reclamação formal tem um outro poder de resolver o problema. E não só, é também uma oportunidade para as organizações, sejam elas quais forem, de melhorarem os seus produtos e serviços. Portanto, a própria reclamação não tem de ser vista também somente nessa lógica negativa de penalização mas também um contributo para. E é efetivamente há um sentido pedagógico aqui, não é, Paulo? Sim. Nós temos tentado fazer isso. É um contributo para a maioria das organizações. E nós insistimos e agora permitam-me trazer aqui esta questão do livro de reclamações, a lei existente não é de todo aplicável. Nelson, já me vais falar sobre isso e também sobre aquele episódio interessante da mulher que se engalfinhou com um chinês que lhe queria vender um produto fora de uso. Queria antes perguntar-te se tu frequentas os restaurantes em São Vicente. Frequento. E como é que olhas para aquela comida quando te chega à mesa? Avanças logo e comes ou às vezes olhas para aquilo com desconfiança? Eu primeiro observo, vou fazendo, enquanto consumidor, tenho de fazer esse exercício de observar, de verificar um cheiro, ver se a qualidade e mesmo o gosto é adequado. Portanto, eu faço esse exercício. Já tiveste situações de devolução do prato depois de chegar à mesa? Já me ocorreu e fiz a reclamação formal. Portanto, é importante que se faça isso quando se constata alguma irregularidade. Deixa-me perguntar à doutora Jennifer, que também estuda essas questões e também come, não é? Quando você vai aos restaurantes, como é que é? Você chega e vai comendo, não desconfia, às vezes torce o nariz e... Aqui é um caso que nós podemos verificar porque há coisas inerentes, né? Por exemplo, nós podemos ter a contaminação física, química e microbiológica. Então, um prato pode estar com um bom aspecto, mas aí dentro há bactérias que estão a multiplicar. Então, aqui não posso dizer que realmente eu não posso comer a comida. Eu posso comer. Você nunca saberá como é que está. Nunca saberá como é que está. Então, aqui deve estar aí atrás, né, as boas práticas de quem serve, de quem manipula e vai servir. Nós podemos verificar se a comida está com um bom aspecto, está em boas condições e depois comer. Mas não vou garantir que não há micro-organismos aí presentes. Paulo, tu como és o inspetor-geral, para eles tomam mais cuidado, ou não? Este prato é para o Paulo, então temos aqui que caprichar. Como é que é quando vais ao restaurante? Associar o nome Paulo com o inspetor-geral, não é? Portanto, eu ando por todo sítio, não há problemas, não é? Mas pronto, a questão não, porque mesmo com as funções, não é? De ouvir, mesmo internamente no trabalho, todo esse manancial de informações, não é? Então começamos a ter mais atenção, mas pronto, é uma situação que é preciso. Eu faço isso quase diariamente com os operadores, porque às vezes, como digo, que
às vezes é bom ir fazer uma inspeção e encontrar tudo bem. É menos tempo, salta-se para outra inspeção, para outro operador. Pior é quando há nas situações de grave que temos tido, nós temos informando, temos comunicando quando é situação grave. Nós fomos a um conselho que a situação de restauração, que eu fiquei mesmo numa situação de, se eu for lá, vou ver onde vou comer. Porque, ok, nós não podemos... Qual era o quadro? Qual era a situação? Grave do ponto de vista da cozinha, não é? Com produtos onde no se chão. confeccionam os elementos. E então até nós... Aí que entra aquela questão da comunicação na IGAI. Nós não temos um gabinete de comunicação para tratar essas informações, porque às vezes eu não sou da área de comunicação, penso que estou a fazer uma comunicação boa quando não é. Sim, mas lá nesse caso devias ter mandado encerrar aquilo rapidamente. Não, isso sim, não. Qual foi o passivo? Suspendemos, a maior parte das vezes nós suspendemos 24 horas para fazer a higienização do espaço. Depois para irmos lá 24 horas. Enquanto não houver todas as condições criadas, não podemos pôr no selo. Há casos que nós temos que encerrar mesmo, não é? Todo é um procedimento. E já tiveram esses casos? Sim, e há situações que eu fiquei mesmo... Eu estava uma semana antes, vi que a situação não é boa, mandei fazer uma operação, dei uma ordem de operação para ir lá, de fato constou que de fato a situação era... Não digo cá, porque não vale a pena, não é? Mas arrepia-se, não é? E então a questão nossa da segurança alimentar, não é? A proteção dos consumidores, não é? Porque não é fácil. Temos conselhos, não é? Que a situação não é fácil. Estamos a ter uma atenção, não é? É preciso ir lá mais vezes, incutir nos operadores, nos gestores de restaurantes, dos hotéis, que primeiro a imagem da unidade onde fazem a imagem de Cabo Verde que está em causa, porque nós temos muitos turistas, não é? Então não é vender por vender. E muitas vezes turistas vêm aqui para experimentar a nossa gastronomia. Então é preciso ter muita atenção. E às vezes a IGAI ou outras entidades fiscais não podem estar constantemente, a toda hora, à porta, porque é contraproducente. Estamos também a chatear os operadores todos os dias. Também cria-se uma imagem de suspeição. Exatamente. Em casos, às vezes, e então, às vezes, nós temos que... Agora, é preciso informá-los. A DECO está a fazer esse trabalho. Eu faço pessoalmente esse trabalho com os operadores, que é muito mais fácil. Pá, eu não quero ir chatear-te a cabeça. Não quero chatear-te depois. Não é? Depois é um processo contratual com coima. Prejudicial para o teu negócio. É preferível controlares a higienização do espaço, o produto no prazo. Nós temos hotéis que, de facto, nós encontramos com produtos fora da prazo. Há situações que eu não vou comunicar cá, não vou, porque estamos a ser ouvidos por todos, mas é preciso uma ponderação. Porque só a IGAI, nesse caso, não, o operador tem que responsabilizar-se por o que é que vai dar a consumir a um cliente. Não é? Agora, nós fazemos o nosso trabalho. Temos a nossa estratégia montada, já sabemos quais os alvos, quais os operadores que são reincidentes, não é? E então nós vamos fazer esse trabalho. Muito bem. Doutora Jennifer, você tem insistido muito nessa questão das boas práticas. Quem deve ter essa responsabilidade das boas práticas? Então, as boas práticas, já há formações que são dadas, né? Sobretudo no processo de restauração, né? Que são de informadores, que têm a vender essas boas práticas. Nós temos já o controle, por exemplo, de indústrias que são mais grandes aqui em Cabo Verde, que têm as normas ISO, né? Que são também, que podem ter um controle de indústrias de fora. E nós também podemos fazer a nossa própria manipulação em casa. Ou seja, nós como consumidores, nós temos que fazer, quando nós compramos um determinado produto, ao armazenar, chegar em casa, fazer essa higienização, né? Depois armazenar em boas condições, porque senão não vai garantir a qualidade. Paulo, muitas vezes o restaurante resiste em ver devolvida a comida, enfim, a solicitação do cliente, quando o cliente constata, não é? De que na verdade a comida não está
em condições. Como é que o cliente, deve proceder nesses casos? Obviamente, o Nelson já frisou sobre essa matéria. Acho que o consumidor tem que saber os seus direitos, não é? Porque eu vou para um restaurante, peço um prato, eu vejo que não tem as condições, ou então o prato que eu pedi não é, eu tenho o direito de devolver esse prato, não é? É um direito que nos assiste como consumidor, não é? De facto, as informações que eu tenho recolhido na IGAI, o exemplo, em São Vicente já os consumidores estão mais conscientes disso. Aqui na praia, mesmo porque nós somos uma sociedade aberta, com todos os canais que nós assistimos, não é? Então as pessoas já começaram a ter essa percepção que de facto o dinheiro que nós ganhamos custa, não é? Então vamos para um hotel, vamos para um restaurante para comer, não é? Pá, se não for esse prato, não. A questão aqui agora é assim, depois recebemos muitas reclamações. Não, eu não quero, dou-me outro prato e ainda pago o prato que eu devolvi e ainda tenho que pagar o outro prato. Portanto, não deve pagar o primeiro prato. Obviamente, porque nós temos esse direito. De reclamação. E às vezes essa reclamação. Bem, e então, às vezes nós recebemos também, temos recebido muita reclamação, não é? O Zé Mar falou em exemplo, que já estou a ouvir aqui a questão do livro de reclamação. Na minha vinda para cá, um amigo meu foi comprar um produto numa loja, pediu a fatura, não deram, pediu o livro de reclamação, não lhe facultaram o livro. Não lhe facultaram o livro. Não pode. Todas essas casas devem ter um livro de reclamação, é obrigatório. É obrigatório na lei. É uma infração grave. Pior ainda, não é? Se for não lhe facultar o livro, porque é um direito que ele tem de fazer reclamação. E o operador tem 10 dias para enviar essa reclamação à IGAI. E nós temos constatado muitos operadores que nós vamos verificar o livro de reclamação com a reclamação lá. Muito bem. Nelson, conta-nos esse episódio da mulher que tentou devolver um produto ou resistiu em pagar o preço solicitado numa loja chinesa e, enfim, acabou por ficar com o produto. Como é que foi isso? É a tal ideia que eu estava a dizer de resistência das empresas comerciais em realizar a vontade da reclamação justa do cliente. Bom, antes de mais, dizer que o ambiente de consumo só melhora com a educação do consumidor, com a consciência dos operadores, com o quadro legal e institucional funcional e articulado. E esta é a linha de atuação da DEC. Mas isso já disseste que está com dificuldades, não é, Nelson? Sim, e nós com os operadores, nós temos atuado com os consumidores, mas também temos atuado com os operadores. E vou dizer claramente a nível das associações chinesas, ou da Associação Chinesa dos Empresários aqui em São Vicente, nós fizemos um encontro relativamente recente, no mês de março, mês do consumidor, exatamente para situações onde as expectativas de consumo e os direitos do consumidor não são salvaguardados, para que nos possam responder rapidamente e possam resolver a reclamação em tempo oportuno de satisfação do consumidor. Nós fizemos esse encontro, foi um encontro muito produtivo e ficámos com esse canal aberto para sequenciar reclamações dos consumidores. Da situação concreta em que fala, a pessoa adquiriu o bem, o prazo de garantia que lhe foi atribuído é inferior ao que a lei diz, foi utilizar o produto. Não estando conforme, procedeu à sua devolução, quis devolver, mas houve resistência do operador. O operador nada podia fazer senão cumprir com a solicitação do consumidor. Porque a lei protege o consumidor nestas situações e corria o risco, esse consumidor, esse operador, de ter um processo judicial por causa desse conflito que gerou de consumo, porque o lado do incumprimento está, nesse caso, foi do operador. Da questão do livro de reclamações, é uma questão muito pertinente e acho que devemos também abordar aqui. E nós temos deparado com situações de incumprimento a nível do livro de reclamações, não só a nível da disponibilidade, existência, da disponibilização quando solicitado, ou da resistência em disponibilizar esse livro de reclamações, mas também na sequência.
não tem sido sequenciado corretamente muito dessas reclamações. A existência no nosso panorama de instituições certificadas com a ISO 9001, por exemplo, iriam ou poderiam ajudar, que é a certificação da qualidade, e iria ajudar muitas organizações a cumprirem com o que diz a lei do livro de reclamações, mas também é um outro cenário, da inexistência do livro para que todas as organizações o tenham. E também temos tido essa constatação que, querendo ter o livro, nem sempre é disponível no mercado para se ter nessas organizações. Agora, o que nós propomos, e creio que está em andamento, é uma proposta de alteração da Lei 19 de 2008, que é sobre o livro de reclamações, que é a orientação para um livro de reclamações eletrónico, onde facilitaria... Aí já as reclamações seriam de acesso automático. Exatamente, aí seria totalmente diferente. Resolver-se esse problema de sequenciação que estás a dizer. Exatamente. E de registro, mesmo de registro. Iria fomentar o registro das reclamações formais, a sequência e a resposta ao consumidor em tempo oportuno. Paulo, o Nelson levantou aqui um problema importante, que é o problema da sequenciação. Ou seja, as pessoas muitas vezes abdicam mesmo de pedir o livro justamente porque não há consequência, não há o passo seguinte. Não digo o que o IGAI tem a ver com isso? Não digo que não há sequência, porque aí essa informação não é transmitida depois. Mas há um prazo. Obviamente, é assim. Eu vou para um operador, não me faculta o livro de relação, não é? Eu mando para a IGAI, nós fazemos esse procedimento. Não é procedimento de um dia para o outro. Sim. Nós temos todo um procedimento que tem que se tratar. Depois, mesmo a questão do alvo, não é? Porque às vezes nós ficamos já, esse operador já passou 10 dias, não mandou essa reclamação que o utente nos reclamou. Fica um alvo. Depois vamos lá. É uma infração grave. Aí nós não vamos informar ao Zé Mário que nós demos ao operador tal 300 contos de multa. Não, isso é uma informação nossa. Porque prestou um bom serviço para si, para nós. Mas também. Vocês têm aplicado essas coisas? Obviamente, não é? Isso nós não vamos comunicar. Porque nós somos um órgão de polícia criminal. A PJ não faz toda a publicidade, vai fazer essa investigação. É que as pessoas às vezes... Esse aspecto é importante, Paulo, porque, enfim, a ideia que a comunidade social tem é que não há essas sanções e que as coisas continuam todas iguais, todas na mesma. E por isso muitas vezes abdicam de acionar, nós de temos reclamar, uma coisa boa na IGAI. Nós temos muitas receitas de coima que ficam sob a nossa custódia, que nós vamos subsistindo com as coimas. Só que nós não fazemos essa publicidade, não nos convém, nem convém, porque senão fica aquela tendência que nós estamos a correr atrás do dinheiro. Não, a IGAI é para proteger os consumidores. Quantos é que vocês arrecadam por ano, Paulo? Diga lá. Não vamos dizer, só que nós temos, não é porque nós estamos atrás do dinheiro, nós estamos a tentar que os operadores cumpram o que está na lei. Obviamente, quem não cumprir, portanto, é sancionado. E essa sanção, para nós é bom, só que é assim, nós não queremos mais receitas de coima, nós precisamos de menos receita de coima. Isso quer dizer que o incumprimento é menos. Agora, infelizmente, as pessoas, se não é maçar as pessoas com informações todos os dias sobre o que é que nós aplicamos, qual coima, qual que é o valor. Eu tenho um exemplo que eu digo, porque nós todos gostamos de futebol, todo cabo-verdiano tem essa informação. O Rui Pinto, não é? Denunciou Futolix, não é? Fez um grande trabalho. Aí desmontaram tudo, não é? Eu quero também, a IGAI quer, que as pessoas denunciem, nós fazemos esse trabalho. Estamos a fazer mais trabalhos sobre algumas informações, só que as pessoas querem para ontem. Muito bem. Mas Paulo, peraí, deixa-me colocar-te mais uma questão já nesta sequência, que é uma questão de um rádio ouvinte, em que me diz que esse controle às vezes resulta em ineficácia, justamente porque o controlado nunca é apanhado de surpresa, não é? Sabe antecipadamente que vai ser controlado, enfim, se reorganiza rapidamente e quando vocês lá chegam, enfim, o problema está resolvido e no dia seguinte há a repetição da história, não é? Ou seja, o prevarigador continua.
os traficantes de droga também dão sempre essa volta, não é? Mas um belo dia... Vocês estão cientes disso, portanto? Obviamente, porque nós temos todas as informações. O consumidor nos dá a informação. Não, mas o que eu estou a dizer é que às vezes são os próprios inspetores da IGAI que lançam esse alarme. A denúncia do Rádio Ouvinte vai nessa esteira. Não, porque os inspetores que nós temos na IGAI fazem esse trabalho, são pagos para trabalhar, não é? Sim. E fazem esse trabalho com todo o brio, não é? Isso põe um mão no fogo que não é por aí. As pessoas às vezes querem para ser resolvido o problema agora. Um exemplo, sai na rua, há um amigo que diz, olha, na Vila Nova há uma loja que tem produtos fora de prazo. Agora, há mais Vila Novas por aí. Eu não posso chamar 2 inspetores para a Vila Nova de um produto fora de prazo. Há uma estratégia montada para apanhar vários Vila Nova, não é? Em vários sítios, não é? Com uma estratégia montada. Porque senão nós não fazemos mais nada. Porque vamos ver, porque 10 caixas de Chocopic que passaram o prazo. Vou só para isso. Depois faz um processo. Leva tempo até isso. Não, vamos acumulando. Há situações mais gravosas. Mas até lá as pessoas vão consumindo esses Chocopic. Não, aí que está o problema que nós já comunicamos com a DECO, que a doutora Janine fazendo. O consumidor tem que saber o que é que vai consumir. Quer dizer, vou consumir um produto fora de prazo porque a IGAI vai resolver esse problema. Não, a IGAI não vai resolver esse problema agora. Agora, eu vou comprar, tenho que ver o prazo de validade. Não é a IGAI que vai resolver esse problema. Porque está em causa a saúde pública da pessoa. Quer dizer, se é um produto com veneno, ele vai consumir porque a IGAI vai resolver esse problema. Não. Tem que ser o consumidor. Agora, a IGAI tem a responsabilidade de tentar com todos os meios que os operadores não ponham os produtos fora de prazo para ser consumidos, para serem adquiridos. Aí é uma estratégia que todos sabem que um dia... Um exemplo, fui para Brava com 2 inspetores. No último dia disseram, há um mercado que é impecável. Então é preciso ir lá. Fomos lá. Às 3, ainda às 7, nós estávamos a fazer fiscalização, porque havia muitos produtos fora de prazo. Não é? Muitos produtos fora de prazo. Então, contabilizar todos esses produtos, lançar numa ficha, ver o valor. Nós passámos 3 horas. Até, eu conto uma história, ainda por cima havia um jogo Benfica, eu disse, bolas, pá, agora estou a perder esse tempo atrás de um produto fora de prazo, com o meu Benfica jogar e eu aqui assistir tudo isso, não é? Mas pronto, é uma missão, nós estávamos lá com todo o gosto e fazer esse trabalho. Sim. E daquilo resultou em quê? Claro, obviamente, apreendemos esse produto, foi destruído, e um processo contra... O denunciante estava certo, portanto? Não é denunciante. Nós fomos lá porque era o último dia... Na vossa atividade. Nossa atividade. Rotina, porque nós temos o nosso programa. Nós não estamos empiricamente a fazer... Nós vamos aqui hoje... Não. Há um programa, há um plano, há uma estratégia, são os alvos montados, que nós sabemos onde ir. Agora, nós não podemos anunciar na rádio, ou na televisão, ou então nos jornais, que amanhã vamos a esse sítio, então vamos... Não. Nós temos várias horas de operações a serem preparados com alvos pré-definidos. Agora, infelizmente, nós não temos uma comunicação boa na IGAI para transmitir tudo o que nós estamos a fazer. Nem vale a pena. Nelson, de que forma é que vocês pretendem ver alargado esses prazos de garantia, de modo que os consumidores possam ficar mais protegidos? Como disse o inspetor, aqui o dever de informar-se, a consciência de que a primeira pessoa a cuidar de mim sou eu, deve vir do consumidor. E eu devo, naturalmente, salvaguardar que verifico a informação do prazo, verifico a qualidade do bem dentro dos possíveis que eu vou consumir e depois avanço ou não para o consumo desse bem. Diz a lei, a própria lei do consumidor também, pronto, isso está na lei, que é proibido o fornecimento de bens em condições de uso sem que impliquem a saúde e a segurança física das pessoas e do consumidor. Isso é do artigo 9 da Lei do Consumidor. E a DECO, como já disse, nós essencialmente
informamos os consumidores de que têm direitos, sim, mas têm deveres. E esse dever de informar, para poder também se salvaguardar, é relevante. Da mesma forma, nós temos atuado junto das operadoras, e neste momento iniciamos esse trabalho de contacto mais direto com associações de empresários, com empresas, com outras organizações, de modo a que tenham a consciência de que os produtos postos à venda ou em benefício dos consumidores têm regras e devem cumprir as regras existentes. Em casos de promoção de produtos que vão passar de prazo em breve, nós temos sugerido com regularidade, para se evitar que esse prazo de venda chegue no limite do prazo de validade desses produtos, ou que se ultrapasse esses prazos de validade desses produtos, querendo fazer essa promoção antes do fim da validade, que o façam com uma antecedência que salvaguarde a segurança física e a saúde dos consumidores. E a questão do alargamento de prazo, como é que vocês pensam conseguir isso? Não... Já disse, o nosso papel é essencialmente informativo e pedagógico, não é propriamente de imposição. Nós alertamos. Agora, verificando situações não conformes, naturalmente fazemos-las encaminhar para as instituições com autoridade para atuação. Temos feito com a IGAI, temos feito também com algumas agências reguladoras. E no caso de produtos alimentares, a ERIS, creio que é a instituição que nós devemos encaminhar situações que tenham que ponham em causa a saúde pública, porque é a agência reguladora de bens de consumo, bens, diria, alimentícios. Deixa-me provocar mais uma vez o Paulo, tenho aqui muitas questões para ele. Enfim, que também é uma oportunidade para ele se defender. Um rádio ouvinte, enfim, nós antes do debate lançamos as questões nas nossas plataformas, então algumas pessoas vão reagindo. Está a perguntar que garantias o IGAI dá aos cidadãos de que podem continuar a consumir os enlatados, os plastificados, os encaixotados, etc., todos importados, mas particularmente os produtos alimentares. E ele justifica porque é que coloca essa questão. Eu faço a pergunta porque ele acha que o IGAI não é tão independente assim, e dá o exemplo de quando a direção do IGAI mandou encerrar em Mindelo, lembra-se do caso, estabelecimentos que não estavam em conformidade com a lei. O presidente Augusto Neves, o presidente da Câmara Municipal da Praia, ele apresentou uma reclamação e esses estabelecimentos em causa acabaram por ser reabertos de imediato e o anterior presidente do IGAI foi demitido. Ele está a questionar a imparcialidade, a independência do IGAI. Bom, isso é uma pergunta já que não me diz respeito, não é? Eu falo por mim. Nós, enquanto eu for gestor da IGAI, o inspetor-geral da IGAI, ou enquanto estiver, ninguém vai pôr em causa essa situação, não é? É uma competência única e exclusiva do inspetor-geral reabrir ou encerrar um estabelecimento comercial, com provas. Não é? Ninguém, nem um ministro, nem um primeiro-ministro, nem nenhum tem competência para mandar, nem o presidente da Câmara. Enquanto eu estiver à frente, não é, de uma instituição, que eu mandar fazer um encerramento de um estabelecimento, porque não se faz um encerramento de um estabelecimento por dar cá essa palha, não é? Tem que ser com provas, porque senão, como disse anteriormente, pode dar uma impugnação no tribunal e fica-nos mal, às vezes com responsabilidade civil e criminal. Então é preciso tomar muito cuidado. Então nós funcionamos assim, com toda a independência. Porque nós não sabemos, porque quem vai fazer esse trabalho é o inspetor. Tem que ser independente. Cada um com sua simpatia política, mas na IGAI tem que ser independência total. E nós temos esse trabalho. E quem faz esse trabalho é o inspetor, não é o inspetor-geral. O inspetor-geral, como se diz, só depois assina de cruz. Não é? É um trabalho técnico, científico do inspetor e depois propõe o relatório. E eu, pessoalmente, por norma, eu assino todos os relatórios que o inspetor nos põe em cima da mesa. Há uma confiança profissional lá. Obviamente, porque são inspetores que há muitos anos e estão a fazer esse trabalho, porque não fica mal, é o inspetor.
Claro, e por inerência à instituição. E, obviamente, porque o inspetor também tem que ter a garantia que de facto a prestação de trabalho não. E eu tenho essa garantia. Deixa-me ver se Jennifer Ramos quer comentar ou quer me responder se há algum risco do consumo de carnes, peixes que são comercializados na via pública e alguns matadouros que sequer têm condições. Sim, há riscos, porque nós temos a contaminação, como eu disse, tanto física, química e microbiológica, né? O abate público já provoca uma consequência à segurança da saúde pública e também, né, nós temos aqui, quando nós não temos uma fiscalização ou um controle sobre as atividades que são informais, não há como garantir que o alimento é seguro, né? E essa segurança também, essa garantia de que o alimento deve ser seguro é competência também da Aeres. Okay? Está no Decreto-Lei Legislativo número 3 de 2019, de 15 de junho, que tudo também, isso, as carnes, peixe, também os gelatados, deve ser competência da Aeres. Portanto, enfim, voltamos à tal questão anterior. O próprio cidadão comum deve estar atento de que há um risco de consumir carnes, peixes, etc., que são vendidos na via pública. Ou seja, nós temos que fazer um controle aqui dessas atividades não regularizadas. Né? Muito bem. Nelson, em São Vicente também encontramos carnes à venda na via pública, mulheres com peixe à cabeça a vender, os matadouros são controlados. A tua percepção, enquanto parte da direção da DECO, te leva a esta conclusão? Tem verificado isso? Relativamente a carnes, não muito. Exceto em situações em que, quando alguns vizinhos têm animais de abate, depois fazem essa distribuição, mas na rua a venda de carne é reduzidíssimo, quase imperceptível. A venda de carne é mais nos talhos. Agora, de peixe, sim. De peixe há uma enorme venda de peixe ambulante nas ruas de São Vicente, e nem todas cumprindo com as regras de conservação e de transporte desse pescado, muitas vezes para as zonas periféricas, não nas melhores condições. Está um risco aqui. Claro, existente, e é válido e é visível. E a nossa recomendação é sempre procurar o mercado, porque o mercado fornece o produto com as devidas salvaguardas de condições de higiene e segurança que favorecem o consumidor. Portanto, sim, essa é a nossa recomendação. Há também muitas práticas caseiras, né? Porque em Santo Antão nós podemos criar os animais e depois vender. É uma prática irregular. E depois não temos também o controle dessa matéria-prima, que é feita através do veterinário. Nem sempre estamos com uma garantia aí. Há uma tradição que está a atravessar toda a sociedade e vai atrapalhando também um pouco esse controle. Uhum. Eu e o Paulo, por exemplo, não podemos dizer o mesmo, né? Se arrancarmos daqui da praia para o Tarrafal e vamos assistindo ao longo do caminho, né? Muitos abates, muita comercialização de carne, de porco sobretudo, que vão sendo vendidas. Paulo, o que eu te queria perguntar é se a ação da IGAI é extensível ao abate clandestino de animais, comercialização de carnes, peixes, sem controle nas vias públicas. Obviamente, tendo em conta que a nossa missão é segurança alimentar. Também. Com isso. É tanto assim que a nova orgânica, a ser aprovada brevemente, essa questão, porque há duplicação de atribuições entre a Aeres e a IGAI, não é? Então, transitou-se... As zonas em que vocês estão a fazer a mesma coisa? Mesma coisa. Então, transitou-se a segurança alimentar para a IGAI, saindo a Aeres dessa fiscalização. Portanto, é uma prerrogativa exclusiva do IGAI? Sim, do IGAI, exatamente. Toda a segurança alimentar, não é? Porque nós temos as distribuições da IGAI, porque Aeres é uma reguladora, mas também estava a fazer a supervisão com uma inspeção. Pronto, não a fazer um bom trabalho, mas só que depois constatamos que às vezes estamos a repetir as mesmas com os mesmos operadores. Isso é uma complicação para os operadores. Desgasta o operador, porque às vezes vai a IGAI, depois 15 dias depois vai a Aeres fazer o mesmo trabalho, o operador diz, mas como é que é isso? Então, às vezes. Só que assim, de facto, é uma cultura santiaguense. Eu e o Zé Mar, nós somos barios,
não temos esse problema em afirmar isso. É uma cultura que eu pessoalmente estou a combater. Já reuni-me na Câmara Municipal de Santa Catarina, com todos os operadores, com a Polícia Nacional, com a Câmara Municipal. Porque há uma senhora que estão à procura de uma parceria aqui. Não, é que a senhora tem um talho com todas as condições. O que é que as pessoas fazem? Em vez de ir para o talho, vão comprar na rua. Então, a questão da segurança alimentar. Uma vaca fica pendurada no árvore. De manhã até tarde, enquanto não for vendida toda a carne, está lá. Com as moscas, com temperatura elevada, não é? Com todas as consequências que depois a doutora Nisva, que está mais bem posicionada, tecnicamente pode desmontar isso. E então, nós estamos a fazer esse trabalho, junto com a Polícia Nacional. Não pode. Há tempos fui para Boa Vista com uma inspetora. Nós acabamos por, nesse caso, a inspetora, por decisão nossa, porque estavam a vender uma vaca, a bater uma vaca e a vender a vaca logo na estrada. Então como é que é feito esse controle? Não, é assim, pronto, nós não... Porque nós aqui já estamos com a parte cultural, né? Como incutir na sociedade que devemos cumprir isso e não isso. Um exemplo, eu tenho que comprar um produto, nesse caso carne, nos talhos, nos supermercados, não é? Agora, fica-nos mal comprar esse carne, um exemplo, aí para o interior de Santiago, não é? A partir dos órgãos, não é? Temos carne à vontade, não é? Uma responsabilidade nossa, às vezes uma questão cultural, mas não. Agora, há que criar condições também, não é? Um exemplo, em Santa Catarina, já nós estamos mais cientes disso, porque há um matadouro. Aquela questão que a senhora pôs em Santatão, porque antigamente matava-se, mas o veterinário ia lá verificar as condições do animal para ser vendido. Agora já não há. Não é? É uma situação que nós temos que trabalhar nisso, junto com as câmaras municipais, criações de condições de detalhe. Porque, por exemplo, nós acabamos por fazer a apreensão daquela vaca enorme, um boi, não é? Com 100 e tal quilos, a inspetora lá, junto com a polícia, todo esse mundo, porque não pode. Porque a portaria que estabelece princípios de venda ambulante. É como um exemplo que nós estamos aqui a ver na praia. Porque estou a dizer a praia porque estamos cá, não é? É mais visível, porque também venda de peixe. Nós vemos que a maior parte agora dos rapazes a vender peixe. De manhã à tarde, sem gelo. Obviamente que a IGAI não vai intervir nessa matéria. Porque depois há um problema político por detrás que vai nos desgastar. Nós não temos esse tipo de problema, não é? Porque às vezes dizem, não pode. Porque nós, é só ver. O senhor da DEC já disse. Um problema político como, Paulo? Não, que às vezes a nossa intervenção pode criar-nos problemas políticos de interpretação. Nós já fomos chamados para fazer uma intervenção no espaço. Eu disse, nós não vamos. Porque não é a nossa competência. Porque é a competência mais abaixo. Não é? Mas a questão é, eu não posso mandar uma equipa de inspeção, porque o próprio inspetor tem a obrigatoriedade, são inspetores gerais. Não é nossa competência. Depois não vale a pena. Depois, provavelmente... Eu já entendi. Rapidamente as pessoas veem perseguição nesse tipo de coisa. Provavelmente. Mas pronto, isso é uma matéria que nós estamos à vontade em relação a isso. É só uma pergunta. Sim. Temos uma situação na Sucupira, né, que passa também uma rede de esgoto aí, e as pessoas estão com os produtos alimentares ao ar livre a vender. Qual é o papel da IGAI aí? É assim, como nós dizemos, a escala de intervenção e a escala de fiscalização, não é? Estamos num município, não é? Com a competência das câmaras municipais. Pois a questão de Sucupira, mas pode ser em outros concelhos, não é? Cabe à Câmara Municipal criar as condições para as pessoas vender os seus alimentos, não é? Porque imagina, a Inspeção Geral de Atividades Económicas está acima, não é? Nós somos uma inspeção geral, com atribuições mais alargadas, macro,
descendo para micro. Agora, o micro, um exemplo, um grande problema que nós temos das reclamações de bares que fazem barulho a noite inteira. Nós já constatamos que, de facto, a maioria esmagadeira desses bares não tem licenciamento para funcionar. Quem deve atuar aqui, Paulo? É a Câmara Municipal. Agora, o que é que faz? Desgasta a IGAI em ir resolver um problema que não é da IGAI, que é da Câmara Municipal. Quer dizer, tiro 2 inspetores para ir para um bar porque não tem licenciamento. Paulo, mas ela levantou uma questão bem concreta e me parece muito pertinente. Até que isso se resolva, enfim, essa carne, peixe, etc., vai sendo vendida num lugar paralelo a um esgoto que vai correndo em direção a... Esse é um problema... Com todo aquele cheiro nauseabundo. Eu sou consumidor, não compro. Não é? Ponto. Número 1, não compro. Mesmo que a IGAI tenha essa competência, não é o meu problema. Não é? Agora, eu, consumidor, não compro. Não é? Paulo, não seria conveniente uma relação mais estreita com a Câmara Municipal aqui? Quem é que toma essa iniciativa? Não, nós temos. A questão não é isso. A questão é que, é assim, como dizia o meu pai, 1000 meio cristão não dá um cristão, não é? Agora, a questão é cada um que faça a sua parte. Por isso que há muitas reclamações da parte da IGAI, porque a IGAI, em vez de tratar dos seus assuntos, está a tratar assuntos de outras entidades. Não é? Aí sim, aí, em vez de concentrarmos na nossa... Agora, de facto, é uma situação que nós temos que ver. Eu não ponho a questão da praia, tem que ser com todas as câmaras municipais. Deixa-me ouvir, Nelson Faria, há aqui uma questão que o Paulo levanta, a questão das competências e da abrangência da entidade que ele dirige. Enfim, até que as coisas fiquem resolvidas, há lá um vazio de atuação que periga naturalmente a saúde pública. Naturalmente, e nós aqui apelamos também, e já disse há bocado, a questão do consumo resolve-se com a articulação das instituições, também com a articulação das instituições existentes. E parece haver um déficit de articulação. Vocês mesmos reclamam de que algumas câmaras municipais não se aderem a... Exato. E os municípios têm um papel fundamental na defesa do consumidor. Tanto a nível da intervenção e da acomodação das condições do município, como também na verificação do cumprimento do Código de Estruturas Municipais que existe em praticamente todos os municípios. E esta parte da fiscalização também dos próprios municípios não tem sido toda ela operante e digna para o consumidor. Mas diria mais que as câmaras municipais também poderiam estar neste debate, uma representação delas poderiam estar neste debate, porque de facto tem sim um papel fundamental na atuação e na defesa do consumidor, o que não tem zelado de todo. Nós verificamos que tendencialmente cumprem a atuação de fiscalização de uma forma... Talvez um representante da Associação Nacional dos Municípios, não é? São muitos. Poderia ser, perfeitamente. Porque nós verificamos que um conjunto de municípios se quer, além de não adequar condições para, não fazem, ou mesmo a existência do Código de Postura Municipal é meramente para existir e não é para se cumprir. E essa verificação de cumprimento é necessária e é papel, efetivamente, das câmaras. Agora, não obsta que situações onde há visivelmente prejuízo, ou pode haver prejuízo para o consumidor, tem atuação de outras organizações para pôr cobre a situações incorretas, sem também descurar da responsabilidade do próprio consumidor em se proteger de situações que lhe possam ser desconfortáveis. E permita-me dizer que, a nível da lei do consumidor, relativamente à DEC, temos apenas 3 municípios que têm cumprido e têm apoiado a DEC. Faltam 19, ainda faltam outros 19. Sim, exatamente. E esses municípios nós são parceiros e nós temos... Que municípios são esses, Nelson, já agora? Também para saberem, não é? O município do Sal, o município de Porto Novo e, mais recentemente, o município da Boa Vista. Em tempos, São Vicente foi importante, e foi importante até na constituição da ADECO, quando do presidente Onésimo Silveira e da doutora Isaura, mas por a decisão unilateral do atual autarca, cortou-se essa parceria e esta colaboração, inclusive com um caso pendente no tribunal, que está no Supremo Tribunal de Justiça, que aguardamos a decisão, porque na primeira instância foi favorável à ADECO, mostrando que há uma resistência dos próprios municípios em cumprir a lei do consumidor, inclusive do município originário da ADEC, ou que apoiou originariamente, a nível da gênese da ADEC, teve um papel fundamental.
Nós o que é que apelamos? É que os municípios ajudem também nesta luta de defesa dos consumidores. Quer a nível da existência do Código do Gestor Municipal e seu cumprimento, quer a nível da sua responsabilidade de fiscalização, quer a nível da acomodação de condições para a existência de consumo saudável e quer também a nível de apoio das associações de defesa do consumidor. É este o nosso apelo que deixamos aqui para os municípios. Muito bem, deixa-me ouvir sim, e Paulo, sim. Um exemplo, nas nossas operações que nós fazemos a nível nacional, não é? Nos municípios, vai sempre a IGAI, a Câmara Municipal. A Câmara Municipal Sempre ou as câmaras municipais? Sim, qualquer uma. Vai uma entidade da Câmara Municipal. Sim, um exemplo. Vamos para um conselho, vai a IGAI, vai a Câmara Municipal, através dos seus fiscais, não é? Vai a Polícia Nacional, que é nossa parceira, não é? E vai, um exemplo, a Direção de Saúde, de Delegado de Saúde. Porque, às vezes, na nossa operação, nós vamos criando as brigadas, convidando as entidades a incorporar, porque um exemplo, nas câmaras municipais, nessa questão, vamos, um exemplo, para Santa Cruz, não é? Temos uma boa relação com a Câmara Municipal de Santa Cruz. Às vezes o presidente chama, são os inspetores-gerais, vem cá fazer uma grande operação, porque os nossos fiscais, às vezes a familiaridade com os operadores, então não é respeitada. Dificulta, sim. Então dificulta. Então às vezes o que é que nós fazemos? Incorporam na nossa equipe, para aprender o modus operandi da fiscalização. Depois, a própria Câmara nos dá indicações dos alvos e também as dificuldades que eles têm lá no terreno. Vamos adaptando. Nesses conselhos para onde vocês vão? Todos os conselhos onde nós vamos junto com a Câmara, porque a Câmara que está lá todo o dia, claro, sabe as dificuldades que há e depois incorpora a nossa equipe. Nós fazemos um briefing antes, a equipa, coordenada pelo inspetor, e disse, nesse conselho nós temos essa dificuldade. Às vezes nós mandamos antes informação às câmaras municipais para nos dar os alvos, os feedback, para incorporar Mas como eles já também têm interesse que a população esteja obviamente, saudável, porque uma Câmara Municipal, não é? Às vezes, não quer intervir num certo espaço, porque às vezes há muitas coisas envolvidas. Então é preferível, vai a IGAI, que é um órgão independente. Para nós, vamos lá, os inspetores não querem saber de quem é. Tem que se cumprir assim. E às vezes, muito mais fácil para o Presidente da Câmara. Não, veio cá a IGAI, resolver esse problema, agora é com eles, não é? Sim. Nós, simplesmente, fomos acompanhando. Então, já queria referir que há consequências, além da segurança alimentar, aqui há também há consequências económicas, né? Obviamente, sim, exatamente. Jennifer Ramos, diga uma coisa, enfim, há aqui um aspecto que é incontornável, não é? Até que isso tudo se resolva, a comunidade social, sobretudo a classe média, baixa, digamos assim, tem que consumir peixe, carnes, etc. Não é? Qual é a sua frustração enquanto investigadora, estudiosa desses casos, enfim, em assistir isso até que se resolva em definitivo, porque também têm que comer. Como o senhor pondo em bem causa, disse, naturalmente, a sua saúde pública. Temos aqui um problema cultural, né? Primeiramente, teríamos que educar a população, incutir na população que devemos ter boas práticas, dar formações, né? Para depois colocar a Câmara Municipal pode aqui entrar, né? Dando as formações e também os estabelecimentos adequados para que cada pessoa, porque nós somos um país com poucos recursos, nós temos que buscar como matar isso, né? Então nós temos que apostar nos meios rurais, mas também com boas práticas, neste caso dando formações às pessoas que estão aí, que nós não conseguimos chegar o tempo inteiro. Mas as pessoas têm que comer. Temos que comer. Agora, cabe a nós, os consumidores, saber se aquilo é bom ou não. Muito bem. Porque a questão é que também quem dita as regras é o consumidor. Porque se o consumidor não consumir, não então, há... Obviamente. Aí um exemplo que a DECO está a reforçar isso, não é? Porque se for lá um exemplo que está a dizer de Sucupira, eu não comprar uma refeição, não é, ao lado de uma vala que está com água que não é imprópria, a vendedora vai sair de lá. Tem que sair de lá. Vai ter que mudar a sua postura. Agora, se eu estou nas tintas,
eu vou comprar lá, ela também continua ela lá. continua lá. Deixa-me antes ouvir, Jéssica, isso ainda é consigo, e que é a questão da conformidade dos produtos. Um ouvinte também mandou uma mensagem a dizer que algumas vezes já compramos e estamos a comprar gato por lebre. Ou seja, há um desconhecimento que, não obstante a nossa literacia, muitas vezes acabamos por cair nessa. Pois é, aqui entra também a questão do veterinário. Nós devemos ter, antes no abate público, também saber que temos um controle veterinário aí, para as pessoas conseguirem consumir. É tal ideia de necessidade de tudo ser feito no matadouro com tal controle. Tudo um matador. Ou seja, devia ser proibido, mas aqui não é uma questão cultural também, depois das pessoas que não conseguem ter o recurso para fazer isso. Deixa eu ouvir Nelson Faria, não sei em São Vicente como é que é, mas aqui na praia já vamos ouvir um comentário do Paulo Monteiro, da IGAI. Refiro-me aqui aos produtos a retalho, uma ronda pelos nossos supermercados, aqui na praia, mini-mercados também, constatamos a venda de queijo, fiambre, entre outros, que são vendidos fora da embalagem de origem. Não há garantias de rastreabilidade do prazo. Sem dúvida, é um problema. Há um perigo aqui. Permite-me aqui voltar à questão cultural. Mostra a pertinência da existência de uma associação como a DECO, com o papel de informar e de fazer pedagogia sobre os direitos e os deveres do consumidor. Daí nós dizemos, queremos chegar a todos os concelhos, a todos os municípios, estar com todos os consumidores, exatamente fazendo esse papel de pedagogia, de informação, de modo a que o consumidor, cada vez mais consciente, possa ele próprio evitar situações de consumo que lhe possam perigar. Da situação de retalho dos produtos fora das ou com embalagens abertas, é efetivamente um espaço de controle que nós não temos, mas percepcionamos que sim, daí há risco existente e latente nessa venda a retalho desses produtos. Nós verificamos, observamos agora, só podemos atuar se houver atuar de mediação e de reencaminhar reclamações. Se houver essa reclamação efetiva dos consumidores, lá está, o consumidor deve também agir. Se houver essa reclamação do consumidor, se houver situações factuais de prejuízo para o consumidor, embora algumas situações de prejuízo possam ser imediatas, outras podem não ser tão imediatas, e aí a nossa especialista poderá explicar. O consumo continuado de alguns produtos podem não ter efeito imediato, mas a médio e longo prazo podem sofrer outro tipo de efeitos na saúde, e aí esse controle que nós não temos, e essa é a parte científica que nós gostaríamos de ver abordada e tratada por outras instituições. Jéssica, quer responder a isso? Muito bem. Nós temos consequências a longo prazo, né? Por exemplo, nós podemos ter bactérias que podem causar intoxicação alimentar de imediato. Por exemplo, podemos ter sintomas como febre, diarreia, a salmonela. Não sabemos os prazos, não é? Porque a coisa está fora do pacote. Do pacote. Nós temos que ver também na rotulagem qual é os produtos que foram utilizados, por exemplo, para a fabricação, não é? E aí também... Mas às vezes lá não está, nessa embalagem. Às vezes nem sempre está. Por isso é aí que entra a fiscalização e o controle. Para garantir a segurança. Paulo, isso é contigo. Exatamente. Há esse risco, não é? Porque o que é que a lei diz? Porque esses microbocados estão lá, espalhados, as pessoas vão comprando. Não é isso. A lei diz que é assim. Tudo que nós adquirimos tem que haver uma rotulagem para saber o que é que eu vou comprar, o que é que eu vou consumir, qual é o prazo. Agora, a questão é que às vezes nós ficamos numa situação são o seguinte: vêm os queijos, os fiambres, aqueles enormes com 5 quilos que depois no mercado fatiam, não é? E então, porque nós somos um povo pobre, às vezes ninguém vai consumir esse fiambre de 2, 3 quilos. Às vezes mas também não podemos comprar esses bocadinhos com base na boa fé. Obviamente que sim, porque às vezes no supermercado, no mercado, nós, porque o consumidor vê, não é? A questão é que nós estamos a trabalhar há mini-mercados que já põem com o peso lá, não é? Porque nós partimos do princípio
não é? Mas de boas intenções o inferno está cheio, de que esse produto nós podemos consumir com segurança, não é? A tal garantia que nós precisamos, não é? Idem com arroz. Sacos de 50 quilos que depois vão ser vendidos a retalho, dos quais constatamos que muitas vezes não é 1 quilo, são 950 gramas. As balanças, metrologia, às vezes o peso não é 1 quilo. Há muitas coisas que nós sabemos que nós estamos a trabalhar nisso. Nós, nas fiscalizações, nós pesamos os sacos, não é? Que as pessoas às vezes não sabem. Porque na indicação, olha, o inspetor Zé Mário, estávamos a reparar muitas informações cruzadas que há pessoas que pesaram o saco de açúcar, de arroz e milho, que não era 1 quilo, que eram 950. Multiplicar por 100, por 200, olha... Não é? Mas é deliberado. Obviamente há operadores de bom senso, operadores sérios, há operadores também que nós estamos... Por isso que nós somos polícia criminal. Temos todas essas informações que nós recolhemos, vamos fazer esse tratamento, depois pomos na prática, não é? Há sacos de arroz, não é? Que provavelmente estão outro tipo de arroz, não é? Depois são cozidos. Há um exemplo de um sabão, não é? Que eu digo às vezes a brincar que só uma mulher que consegue chegar lá. Uma senhora comprou um sabão que tinha na embalagem diz 250 gramas. O Zé Mário vai pesar aquele sabão em casa? Quer o sabão. Ela foi em casa, pesou. Deu 237 gramas. Fez uma reclamação. Chegou a nós fizemos esse trabalho, chegamos à conclusão que era um sabão contrafeito. Fomos ao fogo, nós recolhemos tudo. As pessoas não sabem. Fizemos esse trabalho. E mais. Um exemplo, no fogo. Cheguei lá com a equipa, estava lá, presencial, não posso intervir, não é? Então, vi aquele sabão. Falei com o inspetor, olha, e a inspetora que estava lá, era a inspetora que trabalhou então, já fui dentro da mão para ver se havia. Recolheu tudo. O que é que o senhor disse? Não, eu comprei em São Filipe. Ele disse, então vá lá, pede para devolver o dinheiro e informá-los que esse sabão é contrafeito. É um trabalho que nós fizemos. Há mais e mais trabalhos. Só que nós não fazemos publicidade. Nós fazemos o nosso trabalho. Não é? Há informações que nós temos que transmitir. Não é? Como a DECO está a fazer esse bom trabalho de informar o consumidor. Nós mais é preventivo e repressivo. Polícia. Não é? Então, nós temos esse trabalho. A nossa maneira para atingir objetivos de segurança. Agora, nós não fazemos muita publicidade. Porque não vale a pena. É o nosso trabalho. Como eu digo aos inspetores, nós somos pagos para trabalhar. 24 horas. Hora que for. Então, é esse trabalho que nós temos de fazer. Já-se que afinal o consumidor não está tão protegido assim? Afinal, não. Nós não estamos tão protegidos, né? Mas também cabe a nós, que é como o Sr. Faria disse, que os consumidores devem ter os seus deveres, né? E os direitos também. Devem se preparar. Devem se preparar para dizer que não devemos consumir aquilo que está fora de prazo e que não tem garantia de nada. Porque nem sempre aquilo que está dentro de prazo tem uma garantia de uma procedência fidalga. Então nós temos que verificar todos os procedentes, como bem disse o senhor da IE. Deixe-me só, não é questão, nós não estamos protegidos. Estamos, porque é assim, todos os produtos são importados. Origem, um exemplo, Portugal. Não é? Os grandes importadores, a maior esmagadora, importam de Portugal. Com rigor, nós somos parceiros da ZAI, não é? Depois, o grande operador tem o seu fornecedor que tem a sua credibilidade lá. Importa, não é?
Mas como é que o senhor garante todo o transporte? Não, que há garantia no transporte? Não, atenção, sim, porque esse é um exemplo. Nós temos as alfândegas, a polícia marítima está lá presente. Porque às vezes dizem, mas não, a chegada ao porto, há entidades que têm que fazer essa fiscalização. Um exemplo, as carnes, os peixes, mais um exemplo, frango, vem em porta-contentores. Porque o operador cá, um exemplo, sem publicidade, da adega, quando manda buscar 2 contentores, 3 contentores de frango, vem em porta-contentores frigoríficos, não é? Porque ele sabe que tem que ter garantia, porque senão é penalizado, não é? Aí, agora, depois há a cadeia de distribuição. Vêm os operadores já retalhistas, vão comprar lá, mandam para as outras ilhas, para os outros concelhos de Santiago. O produto tem garantia. Aqui o novo sistema de transporte que... Agora, é preciso, o que nós já há muito tempo, desde que eu estou, é preciso, chega ao consumidor é preciso uma legislação, aí sim é como uma de transporte. Um exemplo, às vezes nós vimos, apanha com rede de cavalas, depois põe aquelas viaturas DINA, vão vender lá no interior. Vão até Santa Catarina. Há um percurso de degradação, portanto, ao longo do caminho. Não é? É aí. E até chegar aí. Até chegar, exatamente. Às vezes nós temos que comunicar à polícia. O armazenamento foi feito. Exatamente. Nós temos que comunicar à polícia. Olha, atenção a ver essa viatura. Então, é um trabalho que nós temos que fazer. Nós todos. De fato, a IGAI tem muita responsabilidade. Estamos a fazer. Vamos recrutar mais inspetores para dar mais vazão e também alargar. Porque, atenção, nós temos segurança alimentar, turismo. Não só inspetores, mas também formações. Sim, as pessoas deviam ser formadas. Não, obviamente que os inspetores, nesse caso, vão sendo formados em cada área de intervenção. Nelson, porque não vão lá empiricamente. Porque a questão é, no papel, quando for fazer o processo contranacional, tem que ter as provas e as garantias que, ao propor uma coima, não é, está a pôr com propriedade o que ele propõe, não é? Sob pena das coisas se reverterem contra a entidade fiscalizadora. Porque há muita impugnação. Nelson, há uma grande luta que estamos a travar, enfim, suponho que em São Vicente também, que tem a ver com as lojas chinesas e os produtos que eles vão vendendo, que nem sempre têm garantia de durabilidade no tempo. É um problema também em São Vicente. Sim. Antes de mais, do espectro de consumo, do geral, dizer o seguinte, que nós a nível do espectro de consumo... Já estamos no fim do programa. Sim, é rápido. Nós não vemos isso tão fatalista. Precisamos sim melhorar a informação dos direitos e dos deveres do consumidor, continuar essa atividade. Precisamos consciencializar os operadores e responsabilizá-los. Precisamos que as instituições trabalhem articuladamente e com informação veiculada entre diferentes instituições. Precisamos que a legislação seja atualizada e adequada às situações de intervenção. É este aspecto de consumo que precisa de melhorar. Relativamente às lojas chinesas, rapidamente dizer que nós, a DEC, já disse isso há bocado, mas vou repetir, nós fizemos um encontro com a Associação de Empresários Chineses em São Vicente, na perspectiva de resolver questões de consumo relacionadas às lojas chinesas, porque o facto é o seguinte, se as lojas chinesas trouxeram oportunidades de consumo que não tínhamos em Cabo Verde, o facto é que trouxeram também um conjunto de produtos de consumo de pouca qualidade e que paulatinamente vem melhorando, mas ainda temos muitos produtos que a qualidade ainda é duvidosa. Isso é um facto. E nós temos batalhado que, mesmo que a qualidade seja duvidosa, os direitos do consumidor têm de ser salvaguardados. E esta é a lógica ou a perspectiva dos encontros que tivemos, na tentativa de, primeiro, denunciar e atuar sobre questões reclamadas pelos consumidores em São Vicente, com a garantia de que essas empresas chinesas iriam responder assertivamente ao que é a demanda e ao que é a lei do consumidor existente e aplicável em Cabo Verde. Portanto, neste momento estamos a criar esse ambiente de modo a que possam se resolver e incentivando ao incremento da qualidade dos produtos que são oferecidos ao consumidor, naturalmente. Deixa-me ouvir o Paulo. Paulo, não podemos acabar com os chineses, mas podemos trabalhar com eles no sentido de melhoria da qualidade de alguns produtos. Eu não digo chineses, porque para a IGAI é um operador económico que está aqui, não é? Senão vamos entrar em
questões de xenofobia que não vale a pena, não é? Mas é assim, de facto, eu também já fiz o encontro com essa associação aqui na praia, por exemplo, por causa dos brinquedos. Até nunca mais houve esse problema, porque eu falei com eles concretamente, olha, esses brinquedos A, B, C, D, E, F não se pode... Fizeram um levantamento? Sim, nós fizemos, nós temos tudo, não é? E então deixaram de vender. É tanto assim que nas horas de operações de Natal já é menos apreensões, porque essas apreensões são sujeitas a um processo contranacional, não é? E então, para nós, todos que estão a nível nacional são nacionais, nós não fazemos distinção. Agora, pronto, volta outra vez. O consumidor, não é? Tem que ter atenção o que é que vai acontecer. Se comprar um produto barato, sabe quais as consequências de comprar um produto barato. Só que, de facto, às vezes, não é? Às vezes, o consumidor, se tiver pouco dinheiro, tem que resolver esse problema Nem com um produto. Sim, exatamente. Não é? Agora, é preciso ter atenção que, de facto, as garantias são muito ténues, não é? E então, às vezes, cria um problema, não é? Porque se um ferro de engomar custa 3 contos, vais comprar um ferro de engomar por 750 escudos, já sabes as garantias que tu tens. É rezar, não é? Como se diz, não é? Porque eu não tenho 3.000, vou comprar 750, preciso engomar um... No fundo estás a apelar à conscientização dos cidadãos. Exatamente. Deixa-me vir a Jéssica para terminarmos. Jéssica, enfim, que cuidados para fecharmos mesmo os consumidores têm que ter, quando mais não seja também para se precaverem da sua saúde? Aqui é um pouco de areia movediça, né? Só para terminar aqui com o senhor. Então, nós temos que... tanto que fiscalizar o nacional como também o que é importado. Porque às vezes, mesmo que nós fiscalizamos o nacional, o que é importado corre o risco de não ser com garantia, né? Mesmo no processo de transporte. E os conselhos que eu dou é tanto na matéria-prima, né? Ter essa fiscalização, e depois os consumidores, ao chegar em casa, ver os produtos que, né, ao comprar, ver os produtos que estão em boas condições e chegar em casa também fazer boas práticas de manipulação e armazenamento. E pronto, ouvintes, foi mais uma edição do Debate da Nação. Hoje refletimos sobre o estado dos produtos importados que consumimos aqui em Cabo Verde. Procuramos ver até que ponto os cuidados com a nossa saúde pública estão na agenda nacional. 3 guardiões da nossa saúde pública: Paulo Monteiro, Inspetor-Geral da Inspeção-Geral das Atividades Económicas; Nelson Faria, membro da DECO, um conselheiro social, digamos assim; Jennifer Ramos, biomédica, docente universitária, uma investigadora também preocupada com a saúde pública; Érica Santos, Ivandro Mendonça na técnica, José Mário Correia na condução deste debate. De todos nos despedimos. Até a próxima edição deste programa. Temos uma entidade reguladora. Vai haver... E nesta matéria de recursos de Os Estado... administradores têm que ser, na verdade, isentos. Ali na Cabo Verde não tem um aspecto que é o seguinte: o povo fica a falar. Por isso que é importante que autoridades como Com SEMAPEM... essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à Nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, Economia, sociedade, educação, cultura, desporto e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço à Nação, um programa de José Mário Correia. Rádio Alfa, a diferença na arte de comunicar.